conversas da Baliza, num café ao bar perto de si. Ninguém sabe como começa e muito menos como irão terminar. Um programa de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para a Baladiça. Primeiro episódio. Manhã submersa. Sua experiência fluida, olhei atrás, aos lados, adiante, mas sempre e só me cobria a noite plácida do mundo. Foi quando, ao vencermos uma rampa da estrada, mudo das sombras de uma espera, começou a erguer-se terrivelmente, desde os abismos da terra, o vulto grande do seminário. Cá estamos, murmuraram em redor. Quieto um momento, no longo pavor da noite, olhei do fundo da minha solidão ao mal enorme do edifício e arranquei para a minha aldeia distante um grito de dor tão profundo que só eu o ouvi. E assim termina o primeiro capítulo de Manhã Submersa de Virgílio Ferreira, dando o tom para este primeiro episódio de Conversas da Baladiça. À Baladiça, quem é que começa a falar primeiro? Tu, que és um tagarela. Então lá, vamos começar por aqui. Temos aqui o nosso amigo Domingos. Com todo o gosto. O Domingos é uma pessoa que é dos Três Povos, não é verdade? Sui generis. Dos Três Povos, de qual delas? Salgueiro, Quintas ou Escarido? Sou natural de Escarido. O professor, hoje faz parte do grupo de folclore dos Três Povos. Cantar e da Gosta Universidade dessas Superior. coisas? Da Academia Domingo, Sénior. coisas da sua vida. Houve momentos, valia mais, em vez de entrar aqui em grandes histórias, talvez estabelecer assim certos marcos que foram determinantes na história de vida que tive. Os melhores, outros piores, claro. Começaria, quer queiramos, quer não, enquanto uns nascem em berço de tesouro. Eu nasci na Eira, coisa curiosa, que a minha mãe não teve tempo para chegar a casa. Isto revela bem como até o próprio ato de nascer já é um ato cultural também, a forma como nascemos. Se calhar isso até foi também já um marco determinante, porque nasci numa família de agricultores, médios agricultores. A única coisa que nós poderíamos dizer em termos de vida é que nunca passámos fome, pelo contrário, tivemos sempre, porque os pais tinham rebanho. Mas isto... Quando acabei a quarta classe, mais por imposição do professor que tive, que era natural lá de Escarido, o professor Fernandes, que já faleceu há uns 2 anos, creio eu, em Oeiras, fui para o seminário e fui para o Convento de Cristo em Tomar, estudar, os 2 primeiros anos, em que só vínhamos, portanto, na sociedade missionária, em que só vínhamos a férias, o mês de agosto, e os trabalhos começavam em setembro. É evidente que a passagem pelo seminário foi marcante também. Depois do Convento de Cristo em Tomar, passámos para Sernache de Bom Jardim, que ali realizava-se... Mas já estou em Sernache de Bom Jardim? No seminário de Sernache de Bom Jardim. Portanto, ali é que se fazia o 3º, 4º e 5º ano antigos. E que ano? Estamos a falar de que ano? Rapaz, entrei para a escola, fiz 11 anos na escola, no seminário, portanto... Essa intenção era de ser padre? Isso é tão relativo que achas com 10 anos ir fazer 11 anos quando entrei no seminário... Sim, é mas se possível. calhar da família era essa a intenção Por parte da família seria. Sim. Eu é que não acredito ver e sei por aquilo que passávamos, tanto eu como todos os colegas. Aliás, há uns anos atrás celebramos os 50 anos de entrada lá no seminário, lá no Convento de Cristo. Normalmente, quem ia estudar para um seminário normalmente eram pessoas que tinham algumas posses e que queriam dar uma vida diferente. Há uma certa altura em que os seminários funcionavam como colégios privados. Não é nessa altura que você vai para lá. Nunca, eu estou a falar da minha geração. Eu peço perdão. Pois, mas é que há de facto, às vezes até há coisas que se escrevem que podem levar as pessoas a confusões desse tipo. quando eu falo da intenção de ser padre, é porque se calhar pela literatura, quando se lê aqueles livros do Essa ou daquilo, não sei o quê, Claro. que quem vai é para ser padre, para um seminário, não é? Claro. E se calhar tem uma noção errada Sim. do que seria a formação no seminário. como nós ou temos- seja, se todas as pessoas que iam para o seminário seriam destinadas à profissão de fé. Como nós temos o caso do Virgílio Ferreira, que vem para o seminário do Fundão e escreve a Manhã Submersa e não Por uma razão escreve a Manhã Exatamente.
E também entrou com determinada E também veio para o seminário do Fundão, claro. As questões que eu estava a levantar são estas. Será que um miúdo como eu, com 10 anos, que fez 11 anos a 30 de novembro do seminário, portanto em 3 de setembro e a 30 de novembro, 50, 1950, 51. A questão que eu coloquei a mim próprio, até quando já tinha, digamos, uma determinada, um pouquinho de autonomia intelectual, a questão que eu coloquei a mim próprio foi esta: mas quando entraste para o seminário, tinhas noção do que ias encontrar pela frente, ou alguma vez sentiste capacidade vocacional ou outra coisa do género? Eu coloquei essa interrogação logo na adolescência. O que eu sei é o seguinte, é que as condicionantes eram de tal ordem que eu até admito que a maior parte de nós, muitas vezes até por ilusões que nos eram trazidas, portanto, dos padres, dos missionários que estavam em Moçambique, essencialmente, tanto na zona de Nampula como na zona de Cabo Delgado, que aí, tanto quanto nós sabíamos já na altura, por exemplo, o norte de Moçambique, eram mais a tribo dos Macondes, eram aqueles que mais influenciavam, digamos, a guerrilha, posteriormente, a guerrilha que veio existir, enquanto a zona de Nampula era uma zona já em que os Macuas, outra tribo diferente. Nós tivemos colegas no seminário, tanto da zona de Cabo Delgado, portanto Macondes, como tivemos colegas Macuas. Em termos de seminário, logo a partir do Convento de Cristo em Tomar, até do ponto de vista intercultural, nós tivemos experiências extraordinárias no seminário a esse nível. Quando eu há pouco falava em determinado mundo ilusório que às vezes nos colocavam à frente, eram coisas deste tipo. Por exemplo, os missionários apareciam com filmes que eles faziam na floresta e com aquelas comunidades, as missões, portanto, onde estavam a atuar, em que ele fazia-nos pensar num mundo um bocado idílico. Portanto, tudo isto me leva a crer o seguinte, é que havia toda uma ambiência, existiam tantas condicionantes que nós éramos capazes, possivelmente, eu como todos, de ter um bocado essa ilusão de querermos entrar num mundo que parecia um mundo idílico, quando não se tratava nada disso, que isto nos primeiros anos funciona, a partir de determinado momento já não funciona. Depois passei para Sernache de Bom Jardim, outro momento histórico extremamente importante, até em função da idade. Uma pessoa começa a entrar na adolescência, na altura já tínhamos 13, 14 anos e 15 anos, adorávamos futebol, éramos até dentro de Sernache de Bom Jardim, naquele campo que era uma pedreira. Sim, não tanto no campo do seminário como no campo do Instituto Vaz Serra, porque o Instituto Vaz Serra é um dos maiores institutos, colégios do país, só de gente rica, que tinha a ver exatamente com as ex-colónias. Os filhos dos senhores que estavam nas ex-colónias é que estavam ali. A maior parte deles, cambada de malandros. Eu cheguei a jogar com indivíduos aos 14, 15 anos. Com indivíduos que tinham 18, 19, 20 anos e que estavam no colégio. Os mal comportados, os gatinhos. Não, eram bem comportados. Então, até andavam de carro, alguns deles, até faziam um rally lá. Eu cheguei a ver. E esse Sernache fiz o 3º e 4º ano, antigo, portanto, correspondente ao 7º e 8º ano, hoje, e ao fim do 4º ano, por determinadas acusações que eu achei que aquilo era absolutamente injusto, mais isto e mais aquilo, enfim, mexeu um bocado comigo, até do ponto de vista psicológico, e pura e simplesmente desisti. Não vou utilizar a expressão que deveria utilizar, mas pronto, desisti. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram arrumados numa gaveta da nossa memória e coração e anseiam agora para vir às ondas artesianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. A primeira que selecionava, com certeza que é do António Gedeão, sabem muito bem ao pé que me refiro. Claro, eles não sabem nem sonham. A Pedra Filosofal. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão
tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arco em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raio de locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La 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 Desisti, só não sabia era aquilo que me vinha, aquilo que me esperava. É que quando desisti, essencialmente a minha mãe, é que, ou por várias razões, ou porque ela é que desejava que eu viesse a ser padre, ou porque me quis mesmo castigar. Os meus pais tinham rebanhos, puseram-me
a guardar as ovelhas como aos pastores que tinham, como um pastor que tinha, mesma coisa. Para além de um tio que tínhamos deficiente, um irmão do meu pai, que viveu toda a vida em nossa casa, portanto também ajudava com os rebanhos, embora fosse deficiente. Mas ajudava, o meu pai não o obrigava a fazer nada, nem a minha mãe. E agora faço aqui, depois disto, faço um interregno para compreenderes bem o que era ir para o seminário e o que é que representava o seminário. Não era para nós, mas à volta para a sociedade. Aquilo que eu percebi já na adolescência, e é como digo, já não estava no seminário a estudar, o seminário resolvia a maioria das lacunas que tínhamos em termos de ensino em Portugal. Porquê? Em primeiro lugar, porque só tinha acesso ao ensino. Na altura não existia ensino secundário como existe hoje, no Fundão. Na altura, os únicos liceus que existiam na Beira Baixa era única exclusivamente o Frei Torpinto, na Covilhã, e o Mato Lusitano, em Castelrano. Os dois únicos liceus. E existia também uma escola industrial e comercial, Campos Melo, na Covilhã, Castelo Branco, existia outra escola comercial e industrial. Em contrapartida, existia Colégio Belmonte, existia Colégio no Fundão, existia o Rocha na Guarda, existiam na Covilhã não sei quantos colégios, em Castelo Branco, mas colégios particulares, onde tu pagavas valor de dinheiro. Porto e feio. Portanto, só olhando para toda esta realidade, em termos de estabelecimentos de ensino, é que se pode compreender a entrada de facto num seminário. Porquê? Porque num colégio, estes colégios normalmente eram todos da igreja, só havia um que não era da igreja, que era o Colégio de Belmonte, que era de um tal Albino, tinha não sei quantos caterpillars, etc, era o proprietário. E quem estava à frente daquilo, mesmo assim, eram padres do Colégio de Belmonte. O Manuel Marques, vamos lá ver, que era o diretor. Depois até abandonou, ao fim de uns anos, abandonou o sacerdócio. Desde o Padre Pires, o próprio Padre Gama, estava lá no Colégio de Belmonte, como professor, mais tarde até veio a ser professor, meu professor de Geografia, e assim sucessivamente. Verdadeiramente, o seminário foi a única forma, e não eram todos os pobres, vamos lá ver, digamos que uma determinada classe, já ou pequenos agricultores, ou médios agricultores, porque os agricultores mais abastados não. Os filhos iam para o colégio, não iam para o seminário. Raro, no caso, ou o filho de algum trabalhador, tinha acesso ao ensino de forma indo para o seminário. E sabeis porquê? O primeiro ano que eu entrei no seminário, em Tomar, pagava apenas 30 escudos por mês. Em que ano? Em que ano? Em 50. Eu, se estivesse em casa dos meus pais, pode-se ter a certeza que a alimentação gastava mais. Os colégios, todos os colégios tinham uma carrinha para ir buscar, um género de caminhoneta para ir buscar os estudantes. Esse é mais um elemento para vocês poderem compreender o que era a realidade do ensino. Eu estou a falar na minha geração, já não é na tua já é diferente. Não era qualquer pessoa que quer ir para o seminário. Os padres tinham alguma influência na decisão de com certeza, até este é bom aluno, é bom material para... Vamos lá ver. Hoje fala-se... Este aqui parece um bom papola. Hoje fala-se em números clausos relativamente à universidade, etc. Eu não tenho a mínima dúvida, mas também só isso é que compreendemos mais tarde. Não tenho a mínima dúvida que o próprio, até fruto das instalações que existiam, etc., o próprio seminário também teria determinados números clausos para funcionar no primeiro ano, em termos de acesso, etc. E nem toda a gente entrava, vamos lá ver. No meu caso, eu acho que houve... Não foi a minha mãe nem o meu pai, ou se calhar a minha mãe, talvez indiretamente lá com o professor, ou o professor é que impôs à minha mãe, porque... Ele lá me achava determinada pessoa já com um determinado tipo de responsabilidade, mas por uma razão, que há aqui um pormenor, e daí se calhar também uma condicionante que ele criou, o professor, é que ele, na altura, esse professor começou a namorar com uma colega ao lado, na altura ainda havia separação entre rapazes e raparigas, uma colega ao lado, a professora Margarida, que depois veio ser a esposa dele. E claro, muitas vezes, ele se hoje fosse vivo, confirmava tudo aquilo que... Muitas vezes, na quarta classe, o que é que ele fazia? Ia namorar, colocava-me a mim à frente. Toca a fazer os exercícios com os colegas, etc.
Pronto, ele tinha uma determinada afetividade por mim. E daí possivelmente até ter condicionado possivelmente a minha mãe para para eu ir estudar, etc. Porque é como digo, a realidade na altura não era muito boa para qualquer pessoa, até da minha família, poder estudar. Daí os meus 2 irmãos mais velhos, a rapariga mais velha, isso é porque nunca quereria. O segundo, depois está na Austrália, este também não. Deus livre alguma vez ir para o seminário, nem pensar que vai. Portanto, foi toda esta realidade mostra-nos bem, e eu sou apenas um caso, todos os outros foram casos iguais aos meus. Domingos, vamos chegar à próxima parte e está uma baladiça. Isto, por um lado, já vos dá a noção de um ambiente sociológico, já vos dá a noção, e de certeza uma perspectiva diferente do que era o ensino naquele tempo e, sobretudo, quem é que tinha acesso ao ensino, vamos lá ver. Não tem... do castigo de ser pastor. Foi um castigo ou não? Eu considero que foi castigo. Quanto tempo é que durou? 4 anos e meio, quase 5 anos. Teve tanto dramático devido à formação que tive, que já tinha, como se calhar algum benefício em termos de reflexão filosófica, possivelmente me levou também uma determinada maturidade intelectual que não atingiria continuando a estudar normalmente. Isto não quer dizer, claro, pelo facto de ser pastor, que eu tivesse abandonado os livros. Sozinho nunca abandonei os livros. Nem nunca deixei de ler e, sobretudo, nunca deixei foi a reflexão. Aquilo que eu já estava a falar em reflexão filosófica. A prova de tudo isto, desta maturidade, é que aos 18 anos para 19 anos, a minha mãe voltou-me a pôr a estudar no Colégio Belmonte, como quem diz. Mas ela sabia muito bem que até eu e o Luís Silveira, o irmão do Paulo Silveira, que éramos colegas no seminário, minha mãe sabia muito bem que nós éramos os 2 melhores alunos do seminário. Portanto, a mim, fez-me isso. Tirando essa parte... Tirando essa parte, Caio, veja bem, no Colégio Belmonte, ainda hoje penso que a minha mãe, quando fez aquilo, fez em termos de obrigação ético-moral. Ter consciência devia lhe pesar muito, por uma razão. Porque o meu irmão tinha passado também pelo seminário, não fez nada, esteve num seminário privilegiado, que era aqui, já pagando na altura 400, ali já não eram 30 escudos, eram 400 escudos por mês, no seminário do Tortezendo, que era a melhor coisa... Que era uma escola particular. É a melhor coisa que havia no mundo em termos o seminário de Tortezendo estava 50 anos avançado relativamente a qualquer sociedade missionária ou qualquer seminário como o Fundão ou Diocesano ou outra coisa. Nem no seminário de Tortezendo, ainda hoje estou convencido que a minha mãe pôs-me, não vais fazer nada, mas pronto, em termos de descarga de consciência. Só que esqueceu-se, é que eu fiz logo o 5º ano, e no ano seguinte, num outro colégio, já não quis estar ali, porque farto de padres em determinadas coisas estava eu, em determinadas coisas, embora tenha que agradecer muito ao seminário, em termos de formação e de organização, sobretudo mental, e organização de trabalho, e de organização de estudo, etc. Não houve colégio nenhum, nem liceu nenhum na vida, que alguma vez nos pudesse dar aquilo que o seminário... Porque é como digo, mesmo sendo pastor, os livros andaram sempre atrás de mim e adquiri, já tinha referido, uma maturidade, se calhar, mental, ou a nível de estrutura mental, como perante a realidade que vivia. Também já tinha meios para essa organização a nível de estrutura mental. Portanto, fiz o 5º ano, logo, no Colégio Belmonte, e a seguir faço o 6º e 7º ano, num ano, e entro na faculdade, com média 16, vamos lá ver, que na altura só se entrava na faculdade com média 16. E claro, entrei em filosofia, porquê? Porque o mais fácil era fazer o 6º e 7º ano, em termos de letras, do que fazer a nível de ciências. O meu sonho, toda a vida, foi sempre ser arquiteto. É a tal parte Espera aí, Domingos, com licença, é a tal parte da baladiça. Discos perdidos. Eu era grande amigo mesmo grandes amigos, do Pedro Barroso. Muitas vezes esteve em casa dele, no Ribatejo, mesmo à beira
mesmo perto do Tejo. E é coisa curiosa, foi depois de uma grande conversa que tivemos. Na altura tinha tido um problema, um determinado tipo de problema, estávamos a conversar muito, não sei o quê, e na altura eu disse, se vivesse aqui à tua beira, este Tejo teria um enorme significado para mim. Posteriormente ele vem apresentar aquela música extraordinária, que é a música Menina, em teu peito sinto o Tejo, vontades marinheiras de aproar. Menina, em teu peito sinto o Tejo e vontades marinheiras de aproar. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. Menina, em teus olhos vejo espelhos e em teus cabelos nuvens de encantar. E em teu corpo inteiro sinto feno, rijo e tenro que nem sei explicar. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixa ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Aprendi dos esteiros com sueiro e aprendi na fanga com redol. Tenho no Rio Grande o mundo inteiro e sinto o mundo inteiro no teu colo. Aprendi a amar a madrugada que desponta em mim quando sorris. És um rio cheio de água lavada e dás rumo à fragata que escolhi. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para segurar.
houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Conversas da Abaladiça, num café ao bar perto de si. Já tive muitos complexos na vida. Eu até quase que não sabia lidar com as pessoas. Depois de ter sido pastor, aqueles 4 foram muito tempo de solidão. Pouco sabia lidar, ainda por cima até com o elemento feminino. Acho que o elemento feminino é que me descomplexou. As raparigas é que me descomplexaram, ou por ser como era e gostarem muito de mim, é que me descomplexaram um bocado. E me deram, sei lá, me deram uma determinada autoestima, digamos assim. Não foi só o tempo de seminário, foi logo a seguir Da pastorícia. Mas, por exemplo, quando ia como pastor, levava livros e lia, que eram sempre, muitas horas. sempre os livros atrás de mim, porque há uma outra realidade, por exemplo, que pouca gente, mas vós já vi que sois capaz, até pelo Espírito aberto, sois capaz de compreender até pelo Espírito aberto que tendes. O ser pastor para um rapaz na adolescência, como foi o meu caso, eu não sei se é sermos pastores ou se é sermos escravos. Que essa interrogação colocou-se muitas vezes durante a adolescência. Porquê? Porque eu sabia, o meu pai aparecia, eu dormia na choça com o meu tio, não dormia em casa sequer. Até porque tinha que levar o meu tio, que era deficiente, viveu toda a vida connosco. Ele nunca largava o rebanho, nem pensar, era uma... E é coisa curiosa, eu tinha uma doença extremamente esquisita que eu só voltei, muitos anos mais tarde é que compreendi, chamada paramnésia. Não esquecia absolutamente nada. O antípoda da amnésia. Qualquer facto que tivesse acontecido há 50 anos, mas também só eu é que conseguia falar com ele e conduzi-lo às coisas, porque caso contrário ele saltava de ideias para ideias. Comigo não, eu sabia interrompê-lo quando devia interromper. Facto qualquer que tivesse acontecido há 50 anos, descrevia-o tal como se tinha passado. Como é que começamos? Começamos cá a Baladiça ou... É, a Baladiça? Não. Já aí vai. Não. Agora temos aqui o nosso amigo... António Abrantes, vê lá se tu douras a língua. É o António Abrantes, mais conhecido para nós como o Tocatrina. Muito bem. O Tocatrina Aí está bem. Então Tocatrina, mas sabes porque é que é o Tocatrina, não sabes? Sim, claro que Mas sei. porquê? Então explica tudo, Qual é o explica motivo? tudo. Porque o meu pai era Joaquim Abrantes Catarino e o Catarino vem daí, mas depois sabes que as pessoas vão adulterando e em vez do Catarino chamam Catarina. Para nós és o Tocatrina. E nem mais, ok, Nós tudo é bem. Na boa. Tocatrina. Natural de Valverde, nascido mesmo em Valverde, na Rua da Corredora. Olha, cuidado que veio à Baladiça. Antigamente os hospitais estavam lá longe, o mesmo hospital do Fundão era muito longe de Valverde, sabe? Antigamente, há 60 anos, 60 e tal anos, os hospitais estavam longe e o do Fundão estava longe. O Tocatrina é um rapaz que também... Rapaz, muito bem, rapaz, exatamente. muito bem dito. O Tocatrina também foi um daqueles que andou no seminário, É verdade. 6 anos, no 25 de Abril, E gostaste de andar no seminário? 74, estava em Beja. Se eu gostei. Eu não gostava nem deixava de gostar, na altura foi uma imposição. Os meus pais eram imigrantes, eu não estava cá. E então tinham que me entregar a alguém. E a melhor maneira de me entregar era no seminário, realmente. Mas olha que não me arrependo, nada. Na altura custou um bocadinho, porque na altura que a gente éramos meninos, pequeninos e tal, estarmos fechados, estarmos sujeitos a ordens permanentemente, era um bocado difícil. Mas não me senti nada arrependido, nada. Mas foi aqui no Fundão? Em Beja.
Tanto que o 25 de Abril eu estava em Beja. Nós temos que ver o porquê de ir para Beja. Porque o Valverde tinha pelo menos quatro padres naturais de cá, que nos por carga d'água estavam em Beja. Sabes quem eles eram? Faleceu agora, o Padre Alberto. O padre que era meu primo. O Padre Alberto. O Padre Roque, que ainda é vivo, mas já está no lar. Mas está no lar e está mal. Exatamente. E era o Padre Virgílio. Exatamente, o Padre Virgílio, que morava. Eu também queria eu também queria ir para padre, mas isso é outra história. Afinal não eram 4, eram 3. Eram 3. Mas mesmo cá, na altura, ainda estavam os 3 vivos e lá em Beja. E, claro, era uma maneira de, sei lá, através das influências que eles existiam na juventude. E na altura chegámos a andar lá daqui de Valverde, alguns 7 ou 8 pelo menos. Pelo menos 7 ou 8. Desculpa eu contar essa história, mas eu lembro daquela altura, quando era o Natal e a Páscoa, todos os seminaristas faziam aquela encenação no Natal, ou pelo menos da Páscoa, da morte do Senhor, que eram os seminaristas. Que o Padre Roque era o mais novo deles. Não obrigava. Falava e a gente sentia-se quase que não obrigava. Nós não sentíamos na obrigação. Não era verdade? Sim, de alguma maneira. É porque ele por acaso, foi o meu prefeito. No seminário mesmo, era ele estava à frente era ele, assim, era o reitor. Não era reitor, era prefeito. Mais tarde veio ser reitor, mas na altura não era. Mais tarde, muito mais tarde. Depois de nós sairmos e tal. E tu andaste a estudar muitos anos em Beja. Alguns anos em Beja. 6 anos. O que é que tu achaste? Eu achei do seminário em si? Sim. Olha, o que eu achei foi o seguinte, é que eu fiz exame no Liceu Nacional de Beja. Eu fiz o exame do 5º ano no Liceu Nacional de Beja. Eu, por exemplo, a português era um aluno muito fraco, um aluno desuficiente, um aluno medíocre mais, um aluno fraco. No seminário. E depois? No Liceu era dos melhores alunos. Tive uma nota espetacular. No Liceu foi dos melhores alunos no Liceu. É verdade. A nível de nota, eu tive uma nota extraordinária, uma nota agora dos 16 ou 17, porque a nossa base de português era muito forte e era muito exigente a nível de seminário. Enquanto que no Liceu o português passavam por cima. Discos perdidos. Olha, agora é que tu me deixaste aqui. Agora deixaste-me aqui assim um bocado afrontado. Havia uma que era uma. Tu que queres é Je t'aime moi non plus. E Je t'aime moi non plus. Essa era uma das músicas. Casaste com essa música, exatamente. Era a música nossa na altura, pá. Quando éramos garotos, era o Je t'aime moi non plus. Ui, Jesus. Mal passava no baile. Verdadeiramente, era tudo. Qual era o nome que nós atribuímos a essa música? Era a música chamávamos a música do Rosso. Exato. Eu não queria chegar aí. Eu não queria chegar aí. O Je t'aime moi non plus era a nossa história. Fazia parte da nossa história de juventude.
vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Je veux et je viens entre tes reins. Je vais et je viens, je me retiens. Non, maintenant, viens. Menor que vós, desculpa lá. Não tem problema. Mas nós, em determinados aspectos, tivemos uma vida muito semelhante. Nós começámos a ter latim na sociedade missionária, lá no convento de Cristo em Pomar, desde o primeiro ano. Eu tive latim no terceiro. Eu tive latim logo no terceiro ano. Primeiro ano. E então tu foste para a Beja, que a rapaziada toda de Valverde, não é Valverde, que éramos muitos. Eu disse 6 ou 7, ou 8 ou 9, sei lá, quantos eram, ou mais. Ainda me lembro quais deles todos. Se quiseres recordar. És capaz, olha, o Mário Salvado de Justiça. O Mário Salvado de Justiça. O Mário Pérez. O Mário Pérez. O Joaquim Candeias. Joaquim Candeias. O José Rodrigues Soares. Que era o Joaquim Candeias, que foi pertenceu à Câmara Municipal de Lisboa. Epá, eu não sei dizer mais. Sei que era o Luís que morreu. Olha, o Luís casou com a filha do Tó Esteves. Lembras-te da filha do Tó Esteves? Tiveram um acidente, que morreram de acidente. A família toda? O meu vizinho. O teu vizinho, exatamente. Uma filha, a filha. Lembras-te da Zezinha? Da Zezita? Sim, que era a filha. Lembras-te? Sacrista. É a irmã. A irmã. Exatamente. Estava casada com esse Luís, que cantou no seminário. Era o David, lá embaixo. Agora não me lembro bem do Pronto, meu não nome. interessa. O Zé Soares já te disse. O Zé Soares. O João Geraldes. O João Geraldo, que ainda hoje está em Beja. Hoje está em Beja. Ficou lá, acabou por ficar por lá. Casou lá ficou. Casou lá, ficou. Tu foste seminarista, mas nunca deixaste de ser valvordense, como é óbvio. Não, mas olha, eu andei lá, como te disse, 6 anos. Porque houve um ano que ficámos todos, porque para apanharmos a equivalência ao liceu, tivemos que atrasar um ano. Mas de qualquer maneira atingirmos a equivalência. Tanto assim que eu fiz o 5º ano no Liceu Nacional de Beja. Portanto, andei lá 6 anos. Foram anos difíceis, porque sabe, nós nos domingos não podíamos sair, quer dizer, tínhamos que ir como superior. Só para onde eles queriam. Quer dizer, não era para onde nós queríamos. Se bem que depois havia aquelas coisas, a gente saltar o muro durante a noite, saltávamos o muro e vínhamos aos cinemas de noite e tal. Isto aqui é um desabafo. Garotas não havia. Garotas não havia, mas a gente andava de vez em quando lá com o cheiro, não é? Isso é só para dizer o seguinte, eu não me arrependo. E houve o último ano, um tal de padre, agora não me recordo o nome, que era o nosso prefeito, fez-me andar em volta do claustro, espatou-me uma seca, ele fez-me chorar. E diz-me o seguinte, ouve amigo Ramalho,
tu não és digno de estar nesta casa, porque eu era um pilantra, eu era assim um pouco pequenito e tal, ainda hoje, mas eu era assim mesmo para o pilantra. E ele em volta de mim, em volta de um claustro, prestes a irmos aí fazer exames. Olha, Ramalho, tu não és digno de continuar nesta casa. Tu vais embora porque no último trimestre, tu vais ter que sair porque tu vais para a rua, vais lá para fora a tirar piropos às raparigas. Nunca mais me esqueceu, pá. O homem em volta de mim e fez-me algumas 2 horas e fez-me chorar. Mas o Padre Vítor Ferreira Rosa, também já morreu. Mas o Padre Vítor, então olha lá, estou prestes a fazer exames, então o senhor vai me mandar embora agora, nesta altura? Sim, porque tu não és digno de estar nesta casa. E a massacrar-me e tal. E eu chorava. Era um garoto na altura, um rapazinho, um vinho. Ao fim, põe-se à minha frente e vira-se para mim e diz-me: olha lá, Ramalho, tu achas que nós fazíamos uma coisa destas nesta altura? Não, isto foi para tu veres que fizeste mal, foi para tu interiorizares o que estava errado e para refletir sobre a situação. Nós não fazíamos uma coisa dessas neste último ano. Eu respirei fundo e tal, claro, foi o último ano que eu passei lá, acabei porque não era a minha ideia, não era continuar, eu fui para lá porque foi uma imposição dos meus pais, como vos tinha dito no início. Discos perdidos. É pôr lá uma do Roberto Carlos dessas assim dos anos 60, 70, está bem, e está correta. E essa namoradinha também. Essa aí, é fixe, pode ser essa. Por isso que apaixonei. A namoradinha de um amigo meu. Olha, gostei muito deste bocadinho. Quando quiserem ir ter comigo, estarei. Está esclarecido tudo. Por isso que aconteceu. Isto era a namorada de um amigo meu. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém, pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém, pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. E
E depois tu saíste... Saí, vim para cá, saíste do seminário, vieste para cá. já tinha idade, já andava a namoriscar já na altura, a mulher que eu tenho. Já namoriscavas na altura quando andavas no seminário. E depois queria... Ou seja, eras o herege, já naquela altura. Não era herege. Mas Só que já era um homem, eu estava a pensar em casar-me porque tinha saído de lá. Mas está na altura de bebermos à baladiça, não Está está? na altura, manda vir que eu pago. Houve uma coisa que eu te estou a dizer. Mas é para te continuar. Está bem, mas é para te dar o resto da história, para ver como é que eu ainda enverdei na parte dos chouriços. Eu não sei se tu queres chegar aí. Posso-te colocar uma questão? Pode e deve. Muitos colegas que uma pessoa teve, eu também fui seminarista. Também fui seminarista. Em Tupa. Ótimo. Alguns, nomeadamente, estou-me a recordar até de um grande amigo meu, ali na Póvoa de Rio de Moinhos, o Fresmino, que tem para ali uma grande adega de vinho, também gosta de beber um copo. E quem é que não gosta? É que uma vez veio-me com o paleio, veio-me com este discurso. Aquilo só serviu para me castrar, mais nada. Não, eu não tenho essa opinião. Eu também não tenho. Sou de todo... Só aquele que deixa, não é? Só aquele que deixa, não é? Nunca tive problemas a esse respeito. Nunca tive problemas. A esse respeito, nem que eu convivi com colegas, mas tudo na maior da... Não houve nada disso. Na altura sentia-me mal, mas depois eu ainda hoje tenho muitas situações que eu aprendi lá, que me vieram de lá, que eu aprendi, me ficaram uma vida toda, que eu vou mantendo durante toda a vida, tá? O ter método nas coisas, o ser arrumado. Sabe porquê? Porque você, se lá andou, sabe que arrumava o seu quarto, fazia a sua cama, tinha tudo direito e passava ao perfeito a ver se estava ou se não estava. E eu aprendi, nós aprendemos a arrumar as coisas. A minha mulher nunca arrumou umas meias minhas, nunca arrumou uma camisa. Ela põe-me lá e eu é que arrumo e meto as coisas nos lugares, porque habituei-me assim pequenino, o que é que quer? Habituei-me. Você se vai ao meu quarto, sei a hora de noite, se vai ao meu quarto, eu tenho as coisas direitinhas, tudo arrumado, tudo, eu não tenho umas meias para um lado, não, tenho tudo direito, porque me habituei assim. Olha a baladiça. Exatamente. Quero conhecer. Há uns anos atrás, junto à minha casa, o Centro Cultural esta rapaziada que ia do seminário, toda a gente sabia jogar ping-pong. Olha onde tu vais querer chegar. Sabia jogar ping-pong. E então tínhamos lá noites incríveis a jogar ping-pong. Mas assim a sério. Nós éramos adversários também. É, porque era um dos desportos no seminário, era o ping-pong. Era. No meu, nós era. Além do futebol, era o ping-pong. E tocar guitarra. Havia basquete. E tocar guitarra. Não, formação musical. Normalmente era mais piano e órgão. Piano e órgão. E eu ainda andei lá a aprender. Foi essa. A formação musical estava lá, não estava em Estava sempre, permanentemente. Depois o toca-trilha foi um gajo por aí naquela altura. Fez parte da nossa forma de estar. Na altura, sim. Eu um bocadinho mais velho que tu, um bocadinho mais velho que tu. Um bocadinho. Um bocado. Eu tenho 18. Eu tenho 25. Exatamente. São 7 anos. Muito obrigado. Pela parte que me toca. Boa noite. Eu gostei muito deste programa. Afinal, acabei por gostar. Atrasaste-me um quarto de hora, mas acabei por gostar. Estás a ver? Hello. Então vai embora sem saber o teu nome, pá, não? António Abrantes. Sou Domingos. António Abrantes. Foi um grato prazer, está bem? Gostei muito de conhecer. Conversas da Baliza, num café ao bar perto de si. Ninguém sabe como começa e muito menos como irão terminar. Um programa de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para a Baladiça.